Gente, abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, do verso 1 até o verso de número 10. É uma narrativa, uma leitura bastante conhecida da igreja, mas eu queria pensar com os irmãos nesta noite, pensando sobre família. Eu queria pensar com vocês à luz desse texto, Lucas 19, verso 1 até o verso 10, eu vou ler, diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ali ele havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado como um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, Pai, nós já temos sentido, visto, provado da Tua presença, Pai, neste culto. Mas mais uma vez eu lhe peço, Senhor, antes de ministrar na Tua palavra, fala conosco, Pai, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Que cada coração aqui nesta noite seja um campo aberto a ouvir a Tua voz, um campo fértil. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar convosco dentro do tempo que tenho, regido por um tema: um milagre em minha casa. Um milagre em minha casa. Eu vou contar até 3, vou pedir para você repetir, tá bom? Pastor, é profético? Ainda não. Pastor, é invenção? Também não. O que é? Pedagógico, só isso. Como assim? Diz os estudiosos que tudo aquilo que a gente repete fica fácil de arquivar, de gravar. Como eu quero que você saia daqui lembrando da mensagem, eu vou pedir para você repetir, tá bom? Um milagre em minha casa, no 3, tá? 1, 2, 3. Um milagre em minha casa. Ficou bonito, mas eu fiquei sabendo você falar mais forte esse irmão do lado, eu pago alguma coisa para você comer hoje. Ó, eu não disse que foi Deus que falou, viu? Vai que não se cumpre. Mas pode melhorar, vamos lá? Um milagre em minha casa, no 3. 1, 2, 3. Um milagre em minha casa. Crente é uma benção. Falou em comer, ele dá lugar, irmão. Queridos, brincadeiras à parte, quem nunca talvez ouviu falar desse homem chamado Zaqueu? Eu penso que se você nunca ouviu alguém pregar sobre Zaqueu, eu acredito que pelo menos cantar sobre o Zaqueu você ouviu. Lembra daquele louvor que diz assim: entra na minha casa, entra na... Alguém já ouviu esse louvor? Parece que agora vai entrar na harpa, de tanto que ficou conhecido. Brincadeira. Queridos, o Zaqueu ficou tão famoso, tão conhecido, que certa feita eu voltava de uma agenda longe, e eu lembro que nesse dia a minha esposa não pôde ir porque um dos meus filhos não estava bem. E eu voltava numa estrada escura, trânsito lento, não tinha como andar um pouco mais rápido, um breu. E de repente uma melodia me foi familiar. Falei, eu conheço essa melodia. Embora o ritmo tivesse um pouco mais acelerado, mas eu falei, eu conheço. Quando eu olhei para ver da onde vinha o som, tinha alguém lá nos teclados cantando: entra na minha casa, entra na minha... Só com o ritmo de forró. E quando eu olhei, eu vi as pessoas, pensa, irmão, num bate-coxa, num arrasta-pé, e alguém cantando Zaqueu. Quando eu passei, me veio uma reflexão.
E eu disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque quando alguém pede para ele entrar numa casa, ele entra. Quando alguém pede para ele mexer com a estrutura, ele mexe. Agora o que me chama a atenção é que quando ele entra dentro de uma casa, ele se recusa a deixar a casa como está. Quando ele entra dentro de uma casa, se tiver que derrubar uma parede, ele derruba. Se tiver que reconstruir algo, ele reconstrói. Portanto, eu vim aqui nesta noite lhe dizer que hoje ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar lá na tua família. Fique tranquilo, há o milagre de Deus para a tua casa. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, o nome Zaqueu, a etimologia Zaqueu significa o justo, o puro, um contraste com aquilo que seria a sua fama, porque a Bíblia diz que Zaqueu ele era um cobrador de impostos. À luz daquilo que Lucas nos revela, ele não era apenas um cobrador de impostos, mas ele era o chefe dos cobradores de impostos. É interessante porque Zaqueu era um homem rico, era um homem poderoso dentro do seu contexto. Zaqueu ouve falar de Jesus, e quando Zaqueu ouve falar de Jesus, gera em Zaqueu uma expectativa de conhecê-lo. Eu fico pensando que as boas novas de Jesus são tão lindas, que não importa a posição, não importa quem seja, quando a notícia de Jesus chega, desperta um interesse. Então vai um conselho a você: não cesse de falar de Jesus, não pare de falar de Jesus. O que nos chama a atenção é que Zaqueu ouve e ele deseja conhecê-lo. Jesus então está entrando em Jericó. É nesse contexto que Zaqueu corre para lá, para procurar ver quem é Jesus. Eu fico pensando que o Zaqueu tem algo em mente: quem é este homem? O que é que este homem tem de tão especial? Que eu já ouvi falar que um dos nossos colaboradores, quando esse tal de Jesus passou, deixou a mesa de coletoria, saiu seguindo ele e abandonou tudo. Quem era este homem? Mateus ou Levi, se você preferir. Talvez o Zaqueu tenha uma interrogação: que é que este homem tem de tão especial, que faz alguém abandonar aparentemente uma vida de estabilidade e segui-lo, abandonar tudo e o segui-lo? Talvez isso mexesse com Zaqueu, e Zaqueu vai ver quem é Jesus. Zaqueu vai, e aí o texto vai nos dizer que quando Zaqueu procura ver quem é Jesus, ele não pode. Zaqueu é impedido de ver Jesus, porque o texto diz, verso 3: procurava ver quem era Jesus, mas não pôde por causa da multidão. E aí tem uma vírgula: por ser ele de pequena estatura. A pergunta que eu vos faço hoje é: a multidão é um problema para nós vermos Jesus, sim ou não? Vocês vieram aqui? Ajuda o pregador, não deixa ele sozinho não. A multidão é um problema para nós vermos Jesus, sim ou não? Certeza? Você vai encontrar com alguém e vai dizer assim: por que você não foi no culto ontem? Ele vai dizer assim: é porque eu tinha uma multidão de coisa para resolver. Você vai encontrar com alguém durante essa semana e vai dizer assim: por que faz uns dias que você não aparece na igreja? Ele vai dizer assim: ah, irmã, eu estou com uma multidão de trabalho da faculdade. Você vai encontrar alguém e dizer assim: por que você não veio na escola bíblica hoje? Ah, tinha uma multidão de roupa para passar, eu tinha uma multidão de louça para lavar. E tem uma outra multidão, posso falar dela, sim ou não? Sim. A multidão da frescura. Tem essa, pregador? Tem, eu vou lhe mostrar como é que ela está com a gente. Vai para o culto hoje? Sei não. Eu não sei se sou eu, varão, se é a igreja, mas não está como antes. Ah, não sei. Aí, sabe aquela sensação que lá não é mais o meu lugar? É uma multidão, cuidado. Essa multidão pode te atacar a ponto que você não vai hoje, não vai amanhã, não vai depois. Mas olha que interessante, queridos, a multidão só é um problema porque o Zaqueu tem um problema.
Deixa eu te explicar. Não pôde por causa da multidão, vírgula. A vírgula entra na oração e ela vai nos apresentar algo. Por ser ele de pequena. Aí o Senhor diz assim: a multidão só era um problema porque ele era baixinho. E é verdade. Aí vamos pensar assim, diz assim: claro, o Senhor tem quase 2 metros de altura e vem aqui na igreja falar de quem é baixinho. Não peca. Deixa eu te explicar. Vamos entender o texto. Queridos, para alguém que tem 1,93 m igual eu, a multidão não é tanto um problema. A minha esposa é um pouco mais baixa. E às vezes a gente está na multidão. Já andou no meio da multidão? Tem irmão que diz que não, mas chega no final do ano você vai comprar roupa para a família lá na 25 de março. Aquilo é uma multidão. A irmã Cláudia diz assim para mim: Anderson, você está vendo onde é que fica tal loja? Eu disse assim: peraí. Para mim é mais fácil. Mas antes de você achar que eu estou sendo ofensivo, quando Lucas fala que Zaqueu era de baixa estatura, Lucas é médico. Lucas está nos dando uma informação que Zaqueu era abaixo da média dos homens da sua época. Então a multidão é um problema, porque primeiro Zaqueu tem uma limitação. Então vamos pensar no texto, espiritualizando o texto. Quando eu estou de baixa estatura espiritual, qualquer coisa que entre à minha frente é suficiente para eu não ver Jesus. Eu lhe provo. Você está prontinho para vir para o culto. Você diz: hoje o culto vai ser uma bênção. Aí o esposo fala A, você entende B. Aí você diz assim: então sabe de uma coisa? Eu também não vou mais. Você está prontinho para ir para o culto. Acontece alguma coisa, quem tem filho vai lembrar do que eu estou falando. Gente, você já percebeu que está arrumadinho para ir para o culto, bonitinho. Aí daqui a pouco volta: mãe, olha o que aconteceu. Com a roupa toda suja, ou então vomitou, ou comeu, engasgou, acontece alguma coisa. E às vezes isso é suficiente para você olhar e dizer assim: eu agora também não vou mais. Quando você está de baixa estatura espiritual, qualquer coisa que entre na sua frente é motivo para você desistir de ver Jesus, é motivo de você abandonar a sua jornada. Mas eu olho para Zaqueu e aprendo com Zaqueu algumas atitudes que desencadearam um milagre na sua casa. Qual é a primeira atitude que Zaqueu tem que vai nos ajudar? Zaqueu reconhece a sua limitação. Mas o que o Senhor quer dizer? É muito mais fácil apontar o outro do que reconhecer que o problema começa em nós. Por que o Senhor está falando isso? A multidão é um problema, sim, mas porque primeiro Zaqueu ele tem uma limitação. E essa limitação o atrapalha a ver Jesus. No entanto, querido, Zaqueu não vai se dar por vencido. Zaqueu não vai travar diante da sua limitação. Mas o primeiro passo é reconhecê-la. Então, ao invés de eu apontar o outro, ao invés de eu dizer que a culpa é do outro, eu vou olhar para mim e vai dizer: mas espera aí, será que não sou eu que estou deixando que qualquer coisa entre na minha frente? Será que não sou eu que qualquer coisa está me desanimando? Será que não sou eu que estou meio manquejando? Você precisa tomar uma atitude hoje e entender: peraí, a minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, os meus filhos são de Deus, ninguém vai entrar na minha frente, eu vou chegar até Jesus. Qual é a importância de eu reconhecer que eu tenho uma limitação? É porque eu tomo uma segunda atitude. E qual é a segunda atitude que Zaqueu toma? Verso de número 4. Verso 3 diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não pôde por causa da multidão, vírgula, por ser ele de pequena estatura. Então vamos pensar uma coisa. Olha Zaqueu dizendo assim: multidão, você só é um problema porque eu tenho uma limitação. Mas quem disse que você vai me travar? Quem disse que você vai me vencer? Capítulo, verso 4, parte A. E correndo adiante. Sabe o que Zaqueu está dizendo? Você pode ser uma muralha, multidão, mas eu vou sair na sua frente. Oh, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa: a multidão era mais alta, mas não era mais rápida.
A multidão poderia ser mais alta, mas não era mais rápida. Pastor, o que o senhor quer dizer? Você pode ter suas limitações, mas com certeza Deus te deu habilidades que vão te fazer avançar. Você pode olhar e dizer assim: ei, eu sou limitado nessa área, mas tem coisa que Deus me capacitou, tem coisa que Deus me deu, e ninguém vai parar na minha frente. Eu vou me encontrar com Jesus. A corrida de Zaqueu tinha um propósito. Pense isso. Você pode não ser mais alto, mas você pode ser mais rápido. Ao invés de reclamar pelo que não tem, valoriza o que tem. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. A gente perde tempo demais dizendo assim: se eu tivesse aquilo que o fulano tem, se eu tivesse aquilo que o ciclano tem. Olha para você, olha as habilidades que Deus te deu. A multidão pode até ter ficado na tua frente por um pouquinho de tempo, mas Deus vai te dar estratégia. Você vai sair na frente dela, você vai avançar, o milagre vai chegar na tua casa. Zaqueu tinha um propósito: ver Jesus. Ele corre adiante. E eu preciso lhe dizer algo: se não puder correr, ande. Se não puder andar, se arraste. Mas não deixe que nada fique à sua frente. Tem dia que a gente chega aqui correndo, não é? Tem dia que a gente chega aqui andando, mas tem dia que a gente chega aqui se arrastando. Mas sabe o que é lindo de tudo isso? É que por mais que a gente chegue se arrastando, a gente sai daqui levando Jesus para dentro de casa. A gente sai daqui levando Jesus para realizar um milagre dentro da nossa casa. Zaqueu poderia ficar parado olhando para a sua limitação. Vamos pensar numa coisa. Zaqueu poderia dizer assim: eu tentei, mas infelizmente não deu. Zaqueu olhou e disse assim: eu tentei romper a multidão, mas não consegui. Então vamos fazer o seguinte: eu vou sair na frente dela. O que você precisa fazer para sair na frente da multidão? Você precisa então ter uma terceira atitude. Qual é a terceira atitude que Zaqueu tem, que vai desencadear um grande milagre sobre a sua casa? Zaqueu aprendeu a lidar com as suas limitações. Aprenda a lidar com as suas limitações. Olha o verso de número 4. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ali havia de passar. Pastor, como assim? O senhor disse que ele tinha uma limitação. Sim, qual era a sua limitação? Ele era de baixa estatura. Eu não sou mais alto do que a multidão, mas eu posso ser mais rápido. Correu adiante. Agora que ele corre adiante, Jesus ainda está vindo. Então ele precisa aprender a lidar com a sua limitação. O que Zaqueu faz? Ele olha uma árvore e diz assim: se o problema é ser baixo, então eu preciso de algo que me deixe mais. Sabe o que é isso? É inteligência. Olhar e dizer assim: peraí, eu preciso buscar uma estratégia, mas eu não vou parar. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu quero ser profeta da palavra para lhe dizer: Deus vai te dar estratégia dentro da tua casa. Deus vai te dar direcionamento dentro da tua casa. Você está dizendo: Deus, como é que eu vou lidar com meu filho? Deus, como é que eu vou lidar com o meu casamento? Meu irmão, Deus vai colocar no teu caminho aquilo que você precisa. Deus vai lhe dar estratégia para você lutar na tua casa. Reconhecer a sua limitação é o primeiro passo, porque aí eu consigo lidar com ela. Zaqueu olha para esse sicômoro, que é uma figueira falsa, e ele sobe. É interessante porque Zaqueu, ele aprende a lidar com suas limitações. Ele precisa de algo que o eleve. Espiritualizando o texto, quando a gente olha para o texto, e se a gente fala que a nossa vida está baixa espiritualmente, você precisa identificar no seu caminho aquilo que vai te elevar. Porque tem coisas, irmãos, que em vez de te elevar espiritualmente, te abate. Então talvez na trajetória para ver Jesus, Zaqueu corre adiante, e ele está olhando e talvez tenha algo e diz assim: não é disso que eu preciso. Eu preciso de algo que me deixe mais alto. Vamos pensar aqui espiritualmente falando, o que te eleva e o que te abate? Tem certos programas
que ao invés de te elevar espiritualmente, te abate. Tem certas conversas que ao invés de te elevar, te abate. Tem certas rodinhas que em vez de te elevar, te joga para baixo. Você percebeu, irmão, que tem gente que se você ficar 5 minutos do lado dele, você sai de lá assim: ó céus, ó azar, ó tristeza. Já percebeu isso? Você percebeu que tem hora de dizer assim: ó, a coisa tá feia, alguém olha para você lá e vai piorar. E vai piorar. Mas tem crente que você fica do lado dele 2 minutos, você sai de lá e diz assim: preciso ser mais crente, eu preciso me converter. Já foi fazer visita para quem está enfermo, e alguém que está enfermo está cheio de Deus, aí você vai fazer visita para ele, para levar uma palavra de ânimo, e você sai de lá dizendo assim: meu Deus, como Deus me ensinou hoje, como Deus falou comigo. Deixa eu lhe dizer, a tua limitação não vai te parar, porque Deus está te elevando nesta noite. Deus está subindo você. Se prepare para crescer. É interessante porque Zaqueu não apenas aprende a lidar com a sua limitação, buscando algo que o deixe mais alto. Se o problema é de baixa estatura, eu preciso de algo que me eleve. Mas eu olho para o Zaqueu e enxergo no Zaqueu uma quarta atitude que ele tem, que vai desencadear um milagre na sua casa. Pastor, que atitude é essa? Correr não basta, subir não basta, tem que correr aonde Jesus vai passar, e tem que subir na árvore em que Jesus vai passar embaixo. Então qual é a quarta atitude que o Zaqueu tem para ver Jesus? Pregador simples. Zaqueu descobre o itinerário de Jesus. Olha o verso 4: ele subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, vírgula, porque ali havia de... Então ele não subiu em qualquer árvore, ele subiu na árvore que Jesus ia. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tem gente que vive correndo, Neto. O problema é que ele corre tanto, só não corre onde Jesus passa. Tem gente que vive aí subindo em tantos lugares, o problema dele é que ele só sobe onde Jesus não passa. Você quer milagre na sua casa? Quer ver alguma coisa mudar na sua casa? Vem para o lugar aonde Jesus passa. Vem para o lugar aonde a presença dele é notória. E eu não sei se vale um glória a Deus, mas desde a hora que eu cheguei aqui, eu estou sentado aqui, cada um de vocês que canta, que louva, que traz uma palavra, eu sinto a presença dele aqui. Aqui a presença dele é real. Aqui a presença dele é real. Aí alguém diz assim: pastor, isso é uma incoerência teológica, porque Deus é onipresente, onde? Tudo, presente em todos os lugares. Vamos pensar aqui uma coisa: existe a presença passiva e a presença ativa. Nós não podemos dizer que na sua presença passiva ele não está em algum lugar. Ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente, e dizer que ele não está é ferir um atributo de Deus. No entanto, queridos, não quer dizer que ele está em todos os lugares agindo. Tem muita gente fazendo coisa errada, que os olhos de Deus estão em todos os lugares, mas trabalhando, agindo, fazendo milagre, só onde tem a presença dele ativa. Pastor, aonde é que o senhor enxerga isso na Bíblia? Onde houveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E eu deixo lhe dizer uma coisa: aqui tem presença. Se tem presença, tem milagre. Se tem milagre, ele cura, transforma, liberta, restaura. Ele pode entrar no teu casamento, pode entrar no meio da tua família. Ele vai fazer um milagre na tua casa. Zaqueu descobre o itinerário de Jesus. Queridos, a gente precisa entender isso, que nós precisamos correr na direção certa. Pastor, Deus está em todos os lugares. Não, porque todas as estradas não levam ao mesmo lugar. Não. O importante é ter uma religião. Desculpe, querido, eu não quero ser ofensivo, mas a Bíblia diz que Jesus dizendo, ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
e ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai se não por mim. Então você quer ver um milagre na sua casa? O itinerário tem que ser o de Jesus. O itinerário tem que ser o de Jesus. Agora olha que interessante, falando sobre ver Jesus e viver um milagre na nossa casa. O Zaqueu, ele reconhece a sua limitação. Eu sou de pequena estatura, por isso a multidão só me representa um problema, porque primeiro eu tenho uma limitação, mas essa limitação não vai me parar. Eu sei que eu não sou mais alto, mas eu posso ser mais rápido. Então ele corre adiante. Correu adiante, mas Zaqueu olha e diz assim: bom, eu corri adiante, mas se ela chegar, ela ainda vai me cobrir. Então eu preciso aprender a lidar com a minha limitação. O que eu faço? Eu encontro um sicômoro para me deixar mais alto. Mas aí o Zaqueu diz assim: subir não basta, eu não posso subir em qualquer lugar, eu preciso subir aonde Jesus vai passar. Então eu preciso descobrir o seu itinerário. Mas tem um detalhe interessante: o Zaqueu também teria que aprender a lidar com uma outra questão. E qual é essa? Esperar. Porque se ele saiu à frente, então ele teria que esperar o tempo em que Jesus viesse. E pensa algo que às vezes para nós não é muito confortável: ter que lidar com a espera. Que Jesus vai fazer um milagre, você crê? Que Ele é poderoso para realizar, você acredita? O problema é esperar. E aí você diz assim: mas eu corri, eu descobri onde Ele passa, eu subi no sicômoro, e até agora Ele não chegou. E essa é a questão, porque muitas das vezes o tempo, ele pode ser seu amigo, como ele pode ser o seu inimigo. Pastor, como é que o tempo pode ser meu amigo? Quando a gente tem um compromisso que para nós não é tão confortável, e aí você diz assim: nossa, graças a Deus, ainda está bem longe. Mas ele pode tornar-se seu inimigo quando você tem uma causa, e de repente você tem pressa, e parece que a resposta não vem. É nesse contexto que eu fico imaginando, e o texto não diz, eu não quero ferir a exegese do texto, que talvez alguém passa por aquele sicômoro, e pensar pode, eu não estou afirmando. Talvez alguém vê o Zaqueu e diz assim: Zaqueu, por ser uma figura pública, e talvez alguém olhe e diz assim: ô seu Zaqueu, está fazendo o que aí? Rapaz, eu quero ver Jesus. E talvez alguém olhe e diz assim: eu não queria desanimar o senhor, mas até ele chegar aqui vai demorar. Eu não queria entristecer o senhor, mas até chegar aqui vai demorar. Talvez é nessa hora que a gente segura o galho e diz assim: desço ou não desço? Espero ou não espero? Será que vai valer a pena esperar? O que Zaqueu tinha uma expectativa. Zaqueu simplesmente queria ver quem era Jesus. E é nesse momento que às vezes nós nos precipitamos. Será que eu espero ou não espero? Será que eu continuo perseverando, acreditando nisso? Ou eu desisto da minha casa? Será que eu desisto do meu casamento? Será que eu desisto da minha família? Eu tenho uma palavra de Deus para você: segura o galho. Você correu tanto, passou na frente da multidão, subiu no sicômoro para desistir agora? Não. Ah, irmão, você aguentou o que aguentou, chegou até aqui para desistir. Resolve um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Palavra de Deus, Abacuque, calma Abacuque, porque o meu justo viverá pela fé. Sabe o que Deus está nos dizendo nesta noite? O teu trabalho não é vão, vai valer a pena. Não desiste, não desanima, espera, Deus está chegando, Jesus está chegando, haverá milagre. Alabai, choraba, calabandarai. O Zaqueu está esperando. E aí o que me chama a atenção é um encontro
com Jesus. Tem um encontro especial hoje dele conosco. Você crê assim? Queridos, olha que interessante, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Vamos tentar imaginar aqui uma coisa. Irmãos, na cabeça do Zaqueu, ele nem tem ideia que Jesus sabe quem é ele. Ele tem um propósito: eu vou ver Jesus, vejo quem é esse homem e vou para casa. Mas mal sabia o Zaqueu que esse encontro já estava marcado na eternidade. Desculpa, querido amigo, você não veio aqui porque simplesmente o teu amigo te chamou. Havia um encontro marcado na eternidade. Deus já havia separado esta noite para nós. Deus já tinha preparado esse bom encontro para nós nos reunirmos. Este é o dia que o Senhor fez, se alegre nele, porque Ele veio nos encontrar. O que me chama a atenção, e eu tenho algo comigo assim, que é algo que eu penso, que o ser humano é curioso, sim ou não, irmãos? O ser humano é curioso, não é? Vamos pensar aqui uma teoria. Imagina que junta uns 3 irmãos e fica aí na porta da igreja olhando para cima, sem falar nada. Sem falar nada, olha para cima, aponta, dá aquela disfarçada. Eu duvido que na hora que tu passar por eles, tu não dá uma olhadinha. Olha ou não olha? Ainda que você seja daquele chique que dá aquela olhada disfarçada, mas que tem aqueles mais, né? O que é que vocês estão vendo aí? Mas tem aquele mais elegante, aquele culto que dá aquela disfarçada, olha, está andando para trás e está olhando. O ser humano é curioso, sim ou não? O verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. À luz da minha teoria, vamos imaginar uma coisa. Jesus já sabia que Zaqueu estava ali, então Jesus já vem olhando para cima. O sicômoro era uma árvore que, embora os seus galhos fossem baixos, era uma árvore que ela poderia chegar a 10 metros de altura. E olha que interessante, o Zaqueu sobe a uma altura de ver Jesus. Então quando Jesus vem olhando para cima. Então eu penso, sem ferir o texto, que quando Jesus olha, a multidão também, porque o ser humano é curioso, não é? Então eu penso uma coisa: só viram Zaqueu porque Jesus viu primeiro. Pastor, o que o senhor quer dizer? Só olham para você porque antes Jesus te olhou. Só te viram porque Jesus te viu. Então vamos ficar mais simples e humilde e entender que se não fosse Ele olhar para nós, ninguém olhava. Se não fosse Ele nos ver, ninguém nos via. E o que é mais lindo de tudo isso, Ele não só olhou para você, como sabe o teu nome, como tem um propósito. Hoje eu entro na tua casa. Hoje eu entro na tua casa. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quem você é. Queridos, vamos pensar. Talvez quando Jesus chega embaixo da árvore e grita: Zaqueu! Queridos, eu penso que se ele não segura no galho, ele cai. Por quê? Porque o nosso nome é a nossa marca. O nosso nome é a nossa assinatura. Quando você está em algum lugar que você acha que ninguém te conhece, alguém grita o teu nome, gera um certo impacto. Às vezes eu estou andando com a minha família em algum lugar distante e eu ouvi alguém gritar assim: Pastor Anderson! Jesus, misericórdia, quem é? Até aqui. Eu estava com um irmão hoje pela manhã num trabalho. Ele falou assim: pastor, eu estou fazendo um serviço numa casa, pintando uma casa. A pessoa conhece o senhor. É nessa hora de dizer assim: misericórdia. Falei: eu estava comentando de uma situação, de uma pregação. Aí a pessoa disse assim: conheço ele, já pregou na minha igreja. Disse assim: mas falou coisa boa? Disse assim: foi, falou que o senhor é uma bênção. Eu disse: ainda bem, né? Irmãos,
O nosso nome é a nossa assinatura. Eu fico pensando que quando Jesus está embaixo, e Jesus diz assim: Zaqueu segura no galho. E aí talvez Zaqueu disse assim: dos dois ou realmente ele é quem ouvi falar quem ele é, ou foram fazer fofoca. Por que isso? Porque você sabia que tem gente que pensa que alguém conta a sua vida para o pastor? Sabia que tem gente que pensa que alguém contou sua vida para o pregador? E eu estava pregando numa igreja esses dias, e preguei uma mensagem, aí no final o pastor me chamou, e chamou uma senhora que estava brava. E o pastor disse assim: pastor, vem aqui, eu contei alguma coisa da vida dela para o senhor? Eu disse: não. Ela está brava comigo. Ela disse assim: o coração está queimando para aceitar Jesus, mas como uma vez ela já teve um gabinete comigo e o senhor pregou, e ela disse que o senhor pregou toda a história dela, ela está dizendo assim que só aceita Jesus depois de ouvir da boca do senhor que eu não contei nada. Eu disse: irmã, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Primeiro, eu nem vinha para cá hoje, houve um remanejamento na agenda, acabou que eu vim para cá. Pastor não falou comigo, eu nunca vi a senhora. Só tem uma coisa: Jesus lhe conhece, sabe quem você é. Zaqueu, ninguém fez fofoca. Jesus sabe quem é você e tem um propósito de mudar a tua história. Hoje Ele quer mudar a tua história. Ele quer entrar na casa de Zaqueu. E o que nos chama a atenção é que Jesus diz para Zaqueu assim: Zaqueu, desce depressa. É interessante porque para ver quem é Jesus, a gente sobe. Ele sobe. Ele precisa de algo que o eleve. Mas para levar ele para casa, precisa descer. E descer depressa. Eu quero pensar nessa ideia de descer, numa ideia de quebrantamento. Porque, queridos, a gente vê Jesus naquilo que nos eleva. Como eu vi Jesus nos louvores hoje aqui. Como eu vi Jesus em cada um que teve a sua participação. Oh, mas como eu vi Jesus agindo na vida de cada um dos irmãos. Mas eu estou aqui descendo e dizendo assim: entra lá em casa. Entra lá em casa que eu preciso. Ei, desça. O que é descer, pastor? Se quebrante. O que é descer, pastor? Se sentir de chorar, chore. Se sentir de se quebrantar, se quebrante. Às vezes o coração está pulsando. E sabe por que a gente não chora? Porque a gente está preocupado em borrar a maquiagem. Aí a gente fica o culto inteiro assim, ó, esticando. Ou então a gente é homem, sou mais durão. O que a minha esposa vai pensar se ela vê eu chorando? O que a minha esposa vai pensar? Homem não chora. Eu lembro que eu vivi uma experiência, irmão, pensa. Já viveu aquelas fases que a prova está grande e parece que o coração da gente vai endurecendo? Não é que você desviou, não é que você pecou, mas o culto está uma bênção, como está aqui, e o coração está fechado. A gente fica lá só olhando o que está acontecendo. Eu dirigi o culto matutino das 5:30 às 9, antes da escola dominical. E eu ia para o culto matutino e eu dirigia o trabalho, mas o coração em pedra. Aquela semana que você está meio triste, aquela semana que você fica fazendo bico para Jesus. Já fez bico para Jesus? Como que é, pastor? Que a gente fica assim: não sei se eu vou, não sei se eu faço. E eu estava numa semana assim. E eu lembro que eu entrei nesse culto matutino. E aí Deus toma uma irmã que vem na minha direção. E Deus começa a tomar ela, irmão, e começa a entrar na profundidade que só eu e Deus sabia. Sabe quando o coração de pedra começa a se desfazer e a lágrima começa a apontar aqui? Daqui a pouco ela vai tomar a mão da minha esposa e vem.
E sabe aquela conversa que só o casal tem? Os projetos, os sonhos. E Deus começou a falar com ela. E aí eu desabei em chorar. Pensa num homem que chorava, irmão. Um homem de 2 metros de altura chorando. E chorando. Aí a irmã entregou o recado e saiu. Aí eu tô chorando e minha esposa rindo. Eu tô chorando e minha esposa rindo. Eu disse: você viu o que Deus fez? Irmão, feio demais chorando. Você viu o que Deus fez? E minha esposa rindo. Aí eu parei e disse assim: por que você está rindo tanto? Porque ela disse: quando eu pisei hoje aqui, eu disse: Deus, eu não quero mais esse homem assim. Deus, eu quero ver esse homem chorando na tua presença. Deus, eu quero ver esse homem chorando na tua presença. Aí eu olhando para a pessoa. Então foi você, sabe por quê? Porque quando Deus entra na nossa casa, Ele faz milagres. Hoje Ele está entrando na tua casa. Ele vai quebrar o coração endurecido. Ele vai levar quebrantamento, vai levar unção, vai levar avivamento. Oh, queridos, Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém. A construção dessa frase no grego, ela tem força. Dr. William Hendrickson diz que é como se Jesus o intimasse, dizendo assim: é necessário que eu entre na sua casa, é preciso que eu entre na sua casa. Olha que lindo. Já recebeu visita sem estar esperando? Como assim? Irmão, o Zaqueu queria ver Jesus. Ele não pensou que Jesus ia sair de lá para dentro da casa dele. Eu vou ver Jesus, vamos aqui, vou ver como que é que funciona e tá tranquilo. Mal sabia ele que Jesus disse assim: não, eu que vou encontrar você. E hoje eu vou sair daqui na direção da tua casa. Mas receber visita sem estar esperando tem um mistério. Qual é o mistério? Irmão, pensa naquele dia. Não tem culto, não tem ensaio, tá frio, você não vai sair para nada. Aquele dia, sabe aquele dia que a gente diz assim: hoje eu não quero sair para nada? É aquele dia que você está em casa com um pé de uma meia, pé de outro. Você está com aquela blusa que você não vai nem para a esquina, está cheirando naftalina, porque estava frio, você pegou para ficar em casa. E está todo mundo lá em casa tranquilo. E você está pensando em fazer pipoca e está procurando uma série da Netflix para assistir. Até que alguém bate na porta ou toca a campainha e você diz assim: fulano, vê lá quem é. Aí alguém vai lá e diz assim: mãe, pai, é o pastor e a pastora. Pense em alguém que sai correndo no meio da casa, tirando a meia, pegando as toalhas, pegando as coisas. Aí a gente tem um cômodo da casa que a gente abre a porta, joga tudo lá dentro e pá. Estica aí o pano aí, estica o pano, arruma a capa do sofá. Olha que Deus está revelando, irmão. Hoje eu estou na unção. Ó, pensa você: a paz, pastor. Que surpresa. Ô, minha irmã, não quero atrapalhar, é bem rápido. Eu e a minha esposa estavam passando por aqui, senti de Deus de passar e fazer uma oração rápida. Ah, é de Deus. Entra. Pastor, entra, você vai fechar a porta. Olha você atrás. Senhor, não deixa ele querer orar no quarto. Não deixa ele querer orar no quarto, não. Porque toda casa tem um quartinho da bagunça. Tem ou não tem? E você não leva a visita nesse quarto bagunçado. Quando nós levamos a visita, nós levamos no cômodo mais arrumado da casa. É ou não é? Sorria, Jesus vai lá no quartinho hoje. Jesus entrou na casa de Zaqueu e o primeiro lugar que ele vai é no quartinho da bagunça. Por que o quartinho da bagunça, pastor? Sabe por quê? Porque no quartinho da bagunça tem um detalhe interessante. Tem coisa que a gente guarda lá, é mais ou menos assim: não dou, não empresto, não quero, mas está lá. Tem roupa no quartinho da bagunça, irmão, que a gente já engordou 20 quilos, mas diz assim: eu tenho fé no nome de Jesus que um dia eu vou entrar aqui de novo. Eu tenho umas camisas lá que a Cláudia fala assim: por que você não dá essa camisa? Eu falei: eu gosto tanto, eu tenho fé em nome de Jesus que um dia eu vou entrar aí de novo.
gente vai acumulando coisa. Tem coisa que quebrou, você nem arruma e está lá. Qual é o problema? Vai juntando resíduo, vai juntando coisas, vai criando teia de aranha, vai criando tantas coisas. Vamos pensar na nossa casa espiritual. Tem coisa que não era para você guardar e você ainda está guardando. Tem coisa que já era para você ter jogado fora e liberado perdão faz tempo, e você está acumulando isso, e a cada dia que passa isso está te injuriando. E deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos, alguém só te fere de novo se você continuar guardando isso, porque talvez quem te feriu nem vivo está mais, e você carrega isso. Hoje Jesus está dizendo: vou entrar na tua casa, limpar o teu coração, limpar a tua vida, tirar essa mágoa, tirar este peso. E aonde havia morte vai haver vida, aonde havia morte vai haver vida. Mas para isso Jesus precisa entrar. Abre a porta para ele entrar. Jesus entra na casa de Zaqueu. E deixa eu correr por conta das horas, de forma bem rápida. Eu quero pensar com você sobre algumas verdades quando Jesus entra dentro de uma casa. E nós estamos falando sobre a família. Primeira verdade, quando Jesus entra dentro de uma casa. Quando Jesus entra dentro de uma casa, ele leva alegria. Verso de número 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com? Quando Jesus entra lá, a alegria entra com ele. Quando Jesus entrar lá, a alegria entra. Mas pastor, o que o senhor quer dizer? Zaqueu era rico. Jericó era uma cidade que tinha de fronteiras, que tinha alfândegas. Segundo historiadores, cada arrecadação que era feita nas alfândegas, Zaqueu tinha uma comissão. Por isso que Lucas, um historiador nato, diz: ele era riquíssimo ou muito rico. Se Zaqueu era riquíssimo, talvez a melhor casa era dele, talvez os bens maiores eram dele, mas ele nunca sentiu o que ele sentiu quando Jesus entrou dentro da tua casa. Ter Jesus dentro de casa é ter alegria que dinheiro não pode dar. Ter Jesus dentro de casa é ter alegria que o dinheiro não pode comprar. Deixa ele levar alegria lá para você. Deixa ele levar alegria lá para você. E a alegria é essa. É alegria mesmo diante das perdas. E eu lembro que quando o Senhor recolheu o meu pai, para nós lá em casa foi um baque muito grande, e a gente sofreu demais. E eu comigo eu dizia assim: nós nunca mais vamos nos reunir em família e se alegrar de novo como antes. Porque meu pai que agitava: filho, vem para cá, olha, eu já comprei isso que você gosta, eu já comprei. Minha mãe uma bênção, uma mulher de Deus. Mas a gente falava assim: como é que vai ser sem o pai que dava aquela animada? E alguém que foi dentro da casa da minha mãe nos dias nossos de luto, olhou para mim e disse assim: Anderson, você não entende agora, mas vocês ainda vão sorrir novamente. E dentro de mim eu disse: não, como antes não tem como. Ela diz: você não entende, mas Jesus traz o bálsamo. Ele leva a alegria que a paz, que o entendimento humano não consegue compreender. E passou o tempo do luto, e a gente se reuniu em família. E quando nos demos por si, estava todo mundo rindo, brincando. E de repente alguém diz assim: já pensou o pai aqui no nosso meio? A gente lembra, mas não dói como doía antes. A gente lembra, mas não dói como doía antes. Sabe por quê? Porque quando Ele traz alegria, Ele traz a paz que excede a todo entendimento. Receba essa alegria dentro da tua casa. Receba essa alegria lá na tua família. Receba essa alegria nos teus. Pastor, que é isso? É alegria no meio da guerra, é alegria no meio da perda, porque é alegria que só Jesus pode dar. Mas quando Jesus entra dentro de uma casa, Ele não apenas leva alegria. Quando Jesus entra dentro de uma casa,
ele se torna prioridade. Mas só que negócio é esse? Verso 8: Zaqueu, por sua vez, se levantou. Jesus já está dentro de casa. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa roubei a alguém, vou restituir 4 vezes mais. Por que Jesus se torna prioridade? Pensa comigo. Zaqueu alegre, olha para tudo que ele tem, diz assim: gente, eu nunca senti isso. Eu descobri, eu não preciso de tudo isso para ser feliz. Eu preciso é dele dentro da minha casa. Então o que eu vou fazer? Vou pegar metade dos meus bens e vou abençoar. Pastor, o que o senhor quer dizer? No dia que Jesus for prioridade dentro da tua casa, você vai ver que o teu contentamento tem que estar nele. Muita gente esperou um movimentar das águas num tanque, a vida inteira esperando um agitar das águas de um tanque. Jesus chega e diz assim: queres ser curado? Diz assim: mas eu não tenho ninguém que me leva lá. Diz: não, você quer ser curado? Toma a tua cama, anda e vai para casa. Eu penso, ó, o moço com a cama nas costas, vai na beira do tanque, olha, diz assim: em pensar que a minha filosofia de vida era olhar para um tanque. Chegou Jesus e eu descobri: não é de tanque, eu preciso de Jesus. Não é de tanque, eu precisa de Jesus. Deixa ele ser prioridade na tua casa, porque quando ele for prioridade, as coisas vão começar a acontecer. Mas quando Jesus entra dentro de uma casa, há uma terceira verdade. E qual é a terceira verdade? A mudança de caráter. Parte final do verso 8: e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele não afirma, mas a fama dos cobradores de impostos não era muito boa. Restituir 4 vezes mais não é porque ele é bonzinho, é porque lá em Levítico dizia: se você tomar uma ovelha, você tem que pagar 4 ovelhas por aquela que você tomou. Trocando em miúdos, o que Zaqueu está dizendo? A partir de agora, eu vou começar a andar como manda a lei. Jesus entrou lá, tem que ter mudança. Se Jesus entrar lá, tem que ter mudança. Mas como é que é? Deixa ele trabalhar. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu costumo dizer, quando estou ministrando, que todos nós temos uma placa bem grande pendurada no pescoço: em reforma. Deus está trabalhando em você, trabalhando por você, e vai trabalhar através de você. Sabe o que é que você não pode ter? É aquela fita, né? Aquela fita laranja lá de obra embargada. Enquanto tiver a plaquinha, Jesus está trabalhando. Agora, se você mesmo colocar a fita, aí fica difícil. Problema nosso. Você já viu aquelas pessoas que são tem tanto zelo, gosta de guardar as coisas. Aí vem alguém fazer a limpeza, tira tudo para fora. Você não está. Ele tirou tudo, um monte de coisa para jogar fora. Aí quando você chega, diz assim: isso não, isso aqui eu também quero. É quando pensar que não, você colocou para dentro tudo de novo. Jesus está tirando, não traz de volta. Jesus está limpando, não traga de volta. Não traga de volta. Quarta verdade, por conta das horas. Quando Jesus entra dentro de uma casa, ele leva salvação, leva alegria, se torna prioridade. Há mudança de caráter, mas ele leva salvação. Verso 9: depois que Zaqueu disse que vai restituir, que vai doar, verso 9, Jesus assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Porque quando ele entra dentro de uma casa, ele leva salvação. Você crê que está chegando salvação lá? Eu não sei por quem você está orando, eu não sei por quem você está clamando, mas está chegando salvação lá. E eu quero ser profeta da palavra para lhe dizer: vai chegar salvação para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, para o de cima, para o de baixo. Vai chegar salvação lá para o teu pai, para o teu esposo, para os teus filhos. Você está orando, vai chegar salvação lá. Jesus vai entrar com salvação. E eu queria pensar com você numa quinta e última verdade. Quando Jesus entra dentro de uma casa,
Quando Jesus entra dentro de uma casa, Ele restaura as promessas. Você ainda tem promessa que você crê nela? Pastor, como é que Ele restaura a promessa? Verso de número 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pastor, o que o senhor quer dizer que Ele restaura a promessa? É simples. Quando Jesus dentro da casa de Zaqueu diz assim, porque este também é filho de Abraão, o que Jesus está querendo dizer? Ele também é herdeiro das promessas. Por quê? Porque quando um judeu tornava-se um publicano prestando serviço a Roma, era visto como um traidor da nação. Quem o olhava agora dizia assim: você traiu a nação, você já não faz mais parte das bênçãos abraâmicas. Jesus entra dentro da casa de Zaqueu só para dizer assim: quem disse que ele não está debaixo da promessa? Quem disse que a promessa sobre a casa dele cessou? Jesus entra hoje na tua casa só para lhe dizer: a promessa está de pé. A promessa está de pé. Você crê assim? A permissão do pastor, eu queria que você se colocasse de pé. Amém. Eu queria chamar minha família para adorar o Senhor. Vem aqui. Escute, enquanto eles se preparam ali, deixa eu lhe dizer algo muito sério. Jesus entrou na casa de Zaqueu e mudou a história daquele homem. Pastor, como assim? Irmãos, se você for estudar a geografia desse milagre, o contexto, olha que interessante. Jesus sai da casa de Zaqueu, passa em aldeias como Betânia, Betfagé, fica um período, faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Sua última semana, Jesus é crucificado, morto. Pergunta que eu vos faço é: quando foi que Jesus passou de novo pela região? Vivo ali? Não. A oportunidade de Zaqueu era aquela. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tem oportunidade que Deus dá para a gente, e a gente precisa aprender a abraçá-la. Você quer um milagre na sua casa hoje? Outros cultos virão, e eu tenho certeza, diferentes desse, porque Deus está sempre nos surpreendendo, de glória em glória, de milagre em milagre. Mas o que Deus separou para hoje é para hoje. Então, enquanto eles adoram aqui, eu vou lhe lançar um desafio. Vai falando com ele, pedindo para ele entrar na tua casa. Dê nome, dê endereço. Jesus, olha lá, fulano. Deus, eu não criei ele para viver na porta da biqueira. Deus, eu não criei o meu filho para viver lá na porta da adega. Meu filho outrora estava te louvando, aqui não está mais. Deus, quem me deu o casamento foi o Senhor. Eu coloco no teu altar hoje o meu casamento. Apresenta a tua casa. E enquanto nós vamos adorando, você vai falando com ele. Enquanto você fala com ele, ele vai visitando o teu lar, ele vai visitando a tua família. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Isso é diferente. Estava cansado, Hoje é diferente. decidida larga tudo e parar. Mas Jesus vai entrar na tua casa. Deus me conhece, faz tu cura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele é
tua palavra diz que as portas do Seol, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Nós somos igreja. A tua palavra em Efésios diz, Senhor, que o Senhor nos colocou junto contigo, acima de todo principado e potestade. Ó Deus, como igreja nós oramos. Meu Deus, trabalhe em favor da tua igreja. Meu Deus, eu quero no nome de Jesus dizer: entra dentro desta casa, leva a vida. Meu Deus, entra dentro desse casamento, leva a vida. Meu Deus, leva a restauração, aviva a tua obra. Meu Deus, traga o avivamento. Meu Deus, traga a libertação, traga a cura. Meu Deus, vai tocando, toca Espírito Santo. Enquanto nós oramos, meu Deus, visita este filho que está longe, visita aquele que está no mundo das drogas, vai quebrando o poder do álcool, vai quebrando o poder da bebida, vai quebrando o poder da prostituição, vai quebrando agora. Traga vida, 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 receba vida, receba vida, receba vida, receba vida, receba vida, em nome de Jesus. Declara-se comigo: eu creio que nessa noite o milagre chegou na minha casa. Só quem crê nisso aplaude Jesus, que Ele merece. Que Deus os abençoe. Podemos acender.